O Tribunal Superior Eleitoral decidiu de forma inédita pela anulação dos votos dados ao PP, ao Progressistas, em Jacobina, que fica no Piemonte da Chapada Diamantina, na eleição de 2020. A Corte acolheu a tese do advogado eleitoralista Neomar Filho, que apontou fraude na cota de gênero na chapa de vereadores e modificou a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que havia julgado improcedentes os pedidos da ação. É sobre o assunto que a gente conversa com o próprio advogado eleitoralista Neomar Filho, nosso convidado também aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Neomar. Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouco sobre essa decisão histórica em nosso país, que garantiu não só a efetividade do que está escrito na legislação eleitoral, mas também que garantiu, mais uma vez, o espaço que a mulher precisa ter nas campanhas eleitorais e nos espaços de poder. Pois é, teve essa sua conquista junto ao Tribunal Superior Eleitoral com a anulação dos votos dados ao Progressistas, isso em Jacobina, na Chapada Diamantina, por causa de fraude na cota de gênero na chapa de vereadores do partido. E isso vai resultar em que, na prática, muda o resultado das eleições do município, lá no município, Neomar? Jefferson, a partir dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral na noite de terça-feira, as eleições de vereadores e vereadoras em Jacobina muda consideravelmente. O Partido Progressista, que fez, portanto, formou uma chapa fraudada com candidatas laranjas, agora não vai mais contar com os votos que foram destinados à sua legenda nas eleições de 2020. O TSE, portanto, anulou todos os votos direcionados ao Progressista de Jacobina em 2020 e o cálculo do quociente partidário e eleitoral será refeito. Com esse contexto, um vereador que foi eleito pelo Progressista perde o seu mandato, perde a sua cadeira no Poder Legislativo Municipal para que um outro vereador, agora com essa nova conta, esse novo cálculo, possa assumir a cadeira. Não é o caso, então, de realização de uma eleição suplementar, apenas o recálculo desses votos. E isso seria a partir de quando? Exato. A decisão ela foi proferida pelo TSE na noite de terça-feira e nós já estamos providenciando o cumprimento dela perante a zona eleitoral de Jacobina. As novas eleições elas não acontecem porque, nesse caso, como a eleição foi proporcional e não majoritária, e por considerar também que os votos todos direcionados ao Progressistas foram anulados, o que deverá ser feito, como foi determinado pelo TSE, é o recálculo mesmo do quociente eleitoral partidário para modificar, portanto, a composição da Câmara de Vereadores de Jacobina. Antes de eu passar para Fernando só, mas essa pergunta, além da perda do mandato, cabe alguma outra penalidade para esses vereadores que foram eleitos pelo Progressistas? Jefferson, a legislação eleitoral, ela estabeleceu um rigor com relação à formação das chapas de vereadores e vereadoras e deputadas e deputados, compreendendo que, na hipótese do descumprimento dessa legislação, dessa norma, a Justiça Eleitoral poderia intervir, como fez em Jacobina, aplicando, inclusive, a inelegibilidade por 8 anos aos envolvidos nesta fraude. Então, para além do recálculo da composição da Câmara de Vereadores Municipal lá de Jacobina, nós vamos ver também a aplicação da inelegibilidade a todos os envolvidos na fraude e a perda do mandato do vereador que foi eleito por intermédio dessa fraude. Neomar, essa reconfiguração ela vai fazer com que um outro vereador de uma outra legenda venha a assumir esse mandato. Isso já está definido, esse recálculo já está pronto? Qual vai ser a legenda que vai herdar, digamos assim, essa cadeira do Progressistas lá na Câmara Municipal de Jacobina? Fernando, o recálculo ele será feito pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em conjunto com a zona eleitoral de Jacobina.
Oficialmente, nós não temos esse cálculo ainda, mas há projeções dentro dos dados, das estatísticas que nós escolhemos nas eleições de Jacobina em 2020, que um vereador, o nosso constituinte, inclusive, por nome Almir, vai assumir essa cadeira no Poder Legislativo de Jacobina. Essa questão da fraude das cotas de gênero é algo muito comum no processo político brasileiro. Apesar desse ser o primeiro caso registrado com uma anulação total dos votos da chapa, nós já vivenciamos em situações em diversas cidades de tamanhos diferentes esse processo em que se simulam candidaturas femininas para cumprir a cota de 30% de gênero, quando na verdade essas candidaturas são basicamente fictícias, elas não existem de fato. Essa decisão do TSE, de alguma forma, abre margem para que outras situações similares também tenham a anulação dos votos de uma chapa que eventualmente tenha descumprido ou dissimulado um cumprimento das cotas de gênero? Fernando, essa decisão é uma decisão histórica. A gente precisa compreender, homens e mulheres, que em nada as mulheres combinam com fraude. Nesse caso de Jacobina, ficou devidamente comprovada a existência da fraude e as mulheres sendo utilizadas como meros instrumentos para se obter um sucesso, um êxito em uma campanha eleitoral. Para você ter noção, e para que todos os ouvintes se apropriem do que foi esse caso de Jacobina, sequer as mulheres candidatas, as candidatas laranjas, como foram configuradas pelo TSE, sequer votaram em si próprias. Ficou identificado que a filha de uma dessas candidatas laranjas fez campanha para um outro candidato. Então, o contexto, o conjunto de provas que foram elaboradas, que foram produzidas no processo, demonstram que, de fato, houve uma fraude, uma burla à legislação eleitoral em desfavor não só da democracia, mas a paridade de gênero. Como disse, as mulheres em nada combinam com fraude. A partir desse caso, que foi um caso histórico, a partir dessa decisão do TSE, a repercussão desse entendimento e dessa, digamos assim, conscientização precisará, de fato, ser cumprida pelas legendas, pelos candidatos e pelas candidatas. E fico aqui também refletindo que a mulher, ela não pode se prestar a esse papel, né, de fazer parte de uma fraude, de fazer parte de uma manobra, sobretudo, que descaracteriza aquilo que nós brigamos diariamente. A mulher, ela precisa ocupar os espaços de poder, a mulher precisa ter a sua valorização, o seu reconhecimento, não só pela justiça eleitoral, mas por todos nós. E, de fato, essa decisão é um marco na jurisprudência da justiça eleitoral e vai, sim, pautar não só os processos que estão em andamento hoje no país, mas também as orientações, as formações das chapas nas eleições de 2022 em diante. Quando você diz que é uma decisão histórica, é porque não havia precedentes? No país, existia um precedente a que a gente tem conhecimento. Na Bahia, não se tem notícias de uma outra decisão como essa. E no estado da Bahia, portanto, essa decisão, ela tem a sua, digamos assim, novidade, no sentido de que não havia ainda a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral se manifestado sobre esse tema nas chapas de vereadores, de vereadoras, deputados e deputadas. Tá certo, então. Tá dado o recado, advogado eleitoralista Neomar Filho falando conosco sobre essa conquista obtida junto ao Tribunal Superior Eleitoral que anulou os votos dados ao PP, ao Progressistas, em Jacobina, Chapada Diamantina, na eleição de 2020, por conta de constatação de fraude na composição da cota de gênero na chapa de vereadores do partido, o que vai resultar numa nova composição da Câmara Municipal da cidade, lá de Jacobina. Muito obrigado, então, Neomar Filho. Um abraço, um bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Até uma próxima. Um abraço e um bom dia para todos os ouvintes e para as mulheres que nos acompanharam nessa manhã. Maravilha. Ok. Agora 8h41 na Tarde FM.